E agora nós vamos ouvir o Ismar explicando melhor a parábola do semeador. Bom, a palavra que nós vamos estudar hoje, ela está lá em Marcos 4 e é a parábola do semeador. Então nada melhor do que ouvi-la, através de desenho. Ouça agora. Um dia, um fazendeiro saiu para espalhar sementes em seu solo. Algumas das sementes caíram fora do campo preparado, e os passarinhos rapidamente voaram e comeram as sementes. Bom, então vamos para o entendimento dessa palavra. Existe a semente, que ela é lançada na terra para poder produzir alguma coisa, e essa semente é a palavra de Deus, é a voz de Deus, é quando Deus quer falar conosco. A terra, o barro, é o nosso coração, é a nossa mente, é a nossa vida, E o que acontece muitas vezes na história da nossa vida é que a voz do Senhor, ela vem de encontro à nossa vida, E com certeza essa semente ela precisa entrar na terra e precisa ser uma terra boa para ela produzir alguma coisa. E o que acontece nessa palavra, no primeiro tipo de terra, no primeiro tipo de barro, ou no primeiro tipo de pessoa que a voz de Deus encontra, é um barro batido, Ele diz à beira do caminho. É um barro que no comecinho, antes dele ser batido, ele era um barro até bom. Só que infelizmente, por muitas pessoas passarem ali, ou por ser pisoteado, esse barro ele ficou tão duro que quando a semente ela tentou, ela caiu nessa terra, ela até talvez tentou entrar ali, mas como estava tão batido, não tinha como essa semente entrar. Então significa que há pessoas que na história da sua vida foram até magoadas por outras pessoas, que talvez não foram pessoas que tiveram toda a instrução de falar do amor de Jesus, que explicaram para ela como funciona o reino de Deus, ou como funciona o relacionamento com Deus, e os seus corações, a sua vida ficaram magoados, Essa terra ficou realmente dura, ficou um coração endurecido. E porque essa palavra ela não consegue penetrar, ela não tem acesso na vida dessa pessoa, então vem um passarinho, pega essa semente, sai voando e não tem condições de Deus falar diretamente ou a fundo com essa pessoa. Não entra nada, essa pessoa não quer saber de Deus. Essas são as primeiras sementes que caem nessa terra, nesse barro duro, nesse coração endurecido. Outras sementes caíram entre as rochas, onde não havia muita terra. Embora as sementes tenham brotado rapidamente, quando o sol apareceu, a plantação ficou seca. Como as plantas não tinham raízes, elas murcharam e morreram. O segundo tipo de terra que nós encontramos é uma terra cheia de pedras. O que acontece é que quando a semente cai numa terra dessa, está cheia de pedras, bom, nós já sabemos, a semente ela vai até germinar, ela vai produzir uma certa raiz, ela vai começar a se aprofundar nessa terra, só que num determinado ponto do crescimento dessa planta, ela não vai conseguir mais ter profundidade na raiz e ela vai morrer. Ainda mais o sol que vai chegar nesse ambiente, como a raiz não vai ter profundidade, não vai conseguir pegar alimento, nutrientes, esse sol infelizmente vai queimar essa planta e ela vai morrer. E assim realmente são pessoas que têm um coração até receptivo para a palavra do Senhor, receptivo para a voz de Deus, mas há muitas pedras na nossa vida, muitas pedras que eu até de repente criei na minha vida, que vão dificultar a profundidade do Senhor na minha vida. Talvez eu creia no Senhor até um ponto, talvez eu acredite em Deus, mas só até aqui. Eu não quero profundidade com o Senhor. Eu até acredito em Deus, até acredito na palavra, acredito que Ele é um Deus que fez alguma coisa aí, mas eu não quero profundidade no Senhor. Essa é a semente que caiu na terra, que tem muitas pedras. Bom, o terceiro tipo de barro que nós encontramos é um barro bom, que não tem pedras, que não é batido, certo? Onde a semente, ela até caindo ali, ela vai começar a germinar, ela vai começar a crescer, ela vai conseguir profundidade, ela vai conseguir realmente crescer com nutrientes e tudo mais. Só que infelizmente ali tem muitos espinhos. Ela vai começar a crescer, ela vai começar a criar uma certa... vai chegar a uma determinada altura e os espinhos, as árvores cheias de espinhos que estão ao redor dela irão sufocar essa planta, o crescimento dessa planta.
E esses espinhos são muitas vezes pessoas, influências das nossas vidas que vão chegar contra as coisas que Deus quer para nós, ou contra algo que seja da voz de Deus para nossas vidas, e vão nos confundir, e vão nos sufocar, a ponto de nós abandonarmos o Senhor ou não acreditarmos plenamente no Senhor. E esses espinhos, eles vão atrapalhar todo o projeto de Deus na sua vida. Mas algumas das sementes caíram em solo bom e deram uma ótima colheita. Este é o significado da minha parábola. O homem que planta a semente, semeia sua mensagem. A semente não germina para quem não ouve com atenção. Eles logo se esquecem. A semente que cai nas rochas corresponde às pessoas que aceitam a mensagem com alegria, mas perdem a fé diante da primeira dificuldade. E a semente que cai em solo bom corresponde às pessoas que ouvem a mensagem, aceitam e acreditam. Mas existe uma terra que vai receber essa semente, e a semente vai conseguir pegar nutrientes, uma semente que vai ter liberdade na profundidade, uma semente que vai ter liberdade que quando essa planta crescer, ela vai crescer muito alta, ela vai ter liberdade para os lados, para cima, na profundidade, não vai faltar água, não vai faltar nutrientes, porque é uma terra que quer que realmente a planta se desenvolva. E essa terra, esse nosso coração, essa nossa vida, ela tem que ser assim. Quando a voz do Senhor, quando a palavra do Senhor vem de encontro a essa terra, ela vai ter liberdade para crescer. E o que o Senhor quer é produzir muito através da nossa vida. É fazer com que nós realmente sejamos abençoadores nesta terra, nessa vida, que nós realmente possamos ajudar as pessoas, que nós entendemos que o reino dos céus é algo maravilhoso, que o que existe no reino dos céus, ele pode existir aqui, nós podemos realmente trazer o reino dos céus aqui, através da voz do Senhor nas nossas vidas. Se o Senhor realmente tiver liberdade para falar conosco, Ele vai nos falar grandes coisas, e nós poderemos realmente ajudar muitas pessoas. Porque o que o Senhor quer, Ele quer que realmente muitas pessoas se entreguem totalmente a Ele e tenham um dia os seus nomes escritos no livro da vida. Então que eu e você possamos ser essa terra boa, que aceita a voz do Senhor, que aceita o que está na palavra de Deus, que aceita o Senhor falar comigo e contigo, sem que outras pessoas venham a nos afastar dessa palavra, sem que elas venham nos abafar, sem que venham morrer na metade do caminho, ou sem que não venha a brotar nada, mas que realmente seja uma palavra recebida pelos nossos corações. E é essa palavra do Senhor que ela quer dizer para mim e para você nesse dia, através desse programa. E essa foi a parábola do semeador. Daqui a pouquinho nós vamos conhecer a Estela.